Dentro da penitenciária, a tensão só aumenta. Isolado e alimentando o ódio, Alexandre começa a perder o controle emocional. Em um momento particularmente difícil, ele é brutalmente espancado por outros detentos e, devido à gravidade dos ferimentos, é levado para a enfermaria da prisão. O que ninguém imagina é que ali se inicia um caminho sem volta para ele, não só no plano físico, mas também espiritual. Alexandre decide por fim a própria vida, numa tentativa desesperada de escapar da dor que sente. No entanto, sua atitude o conduz diretamente para um sofrimento ainda maior. Antes de tudo isso acontecer, há uma cena marcante em que Dinah, sua irmã, o visita na prisão. Ela percebe que o irmão está se recusando a comer e, preocupada, questiona: que história é essa de greve de fome? Alexandre responde com desdém, dizendo que não é greve, apenas que a comida é intragável. Dinah, tentando ajudá-lo, promete levar comida de casa. No entanto, o que mais a espanta é quando ele menciona Elisa, a mulher que ele amava, dizendo, com ódio nos olhos, que deseja a morte dela. Para ele, até Elisa o traiu. Em sua mente paranoica, ela o enganou ao fingir amor. Dinah tenta acalmá-lo, mas Alexandre se mostra completamente fora de si. Ele diz que Elisa será a primeira da sua lista de vingança. Tentando provar sua lealdade, Dinah revela que chegou a agredir Elisa fisicamente. Ao ouvir isso, Alexandre comemora com uma satisfação perturbadora. Ele pede detalhes e Dinah conta que deu tapas no rosto da moça até fazê-la chorar. Alexandre, emocionado, agradece a irmã e declara seu amor por ela, afirmando que é a única pessoa que verdadeiramente se importa com ele. O momento é ao mesmo tempo tocante e perturbador, pois mostra como Alexandre já não distingue mais o certo do errado, apenas se apega àqueles que alimentam seu sentimento de revolta. Após a visita, Alexandre retorna à cela levando os mantimentos que Dinah lhe entregou. Rapidamente, os outros presos se interessam pelos itens. Ele, numa atitude provocadora, começa a distribuir comida e cigarros de forma debochada, jogando frutas no chão e oferecendo tudo em tom de zombaria. Ele chega até a tirar sarro dos colegas, chamando um deles de compadre e oferecendo uma mão como se estivesse em um mercado. Essa atitude, é claro, não é bem recebida. O líder dos detentos se aproxima e dá um soco em seu rosto. Outros presos se juntam e começam a agredi-lo brutalmente, enquanto o restante observa em silêncio ou participa da confusão. O espancamento é tão violento que os gritos atraem a atenção de outros detentos e, finalmente, dos policiais, que chegam para conter a situação. Alexandre, ferido, é levado novamente à enfermaria. Enquanto os agentes se ocupam com a confusão na cela, ele permanece quase inconsciente na maca. O médico responsável o examina rapidamente e decide deixá-lo ali, já que parecia estável. O problema é que Alexandre já havia tomado uma decisão. Ele não queria mais continuar vivendo. Aproveitando o momento de descuido, ele observa o médico abrir o armário de medicamentos e memoriza o local. Assim que o profissional e os policiais saem para atender outros presos feridos, Alexandre age. Ele levanta discretamente, força o armário e consegue abrir os compartimentos onde estão guardados diversos remédios controlados. Em um impulso, começa a engolir comprimidos sem qualquer controle, uma mistura de analgésicos e sedativos. Após consumir quantidades absurdas de medicamentos, retorna à maca e finge estar desacordado, como se nada tivesse acontecido. Nesse instante, os guardas voltam trazendo outro detento ferido e, sem perceberem o que Alexandre fez, o removem da enfermaria e o levam para uma cela isolada, já que ele parecia bem. Porém, o efeito dos remédios logo começa a se manifestar. Alexandre sente fortes dores, tontura e começa a perder os sentidos. Os presos ao redor percebem seu estado e começam a gritar por socorro, pedindo que os policiais o levem de volta à enfermaria. Ninguém dá ouvidos. Enquanto isso, o médico retorna à enfermaria e percebe o armário arrombado e os frascos vazios. Desesperado, ele exclama que o detento fugiu com os remédios. Imediatamente corre até a cela de isolamento e, ao chegar, encontra Alexandre em estado crítico. Os detentos gritam por ajuda, mas é tarde demais. Alexandre está morto por overdose. O médico apenas confirma o óbvio: já era. A notícia da morte de Alexandre chega rapidamente à família. O telefone toca na casa de Dinah, e quem atende é Té. Ele recebe a trágica informação e tenta contar com cautela. Ao saber, Dinah entra em estado de choque. Ela não acredita no que houve, pergunta como isso aconteceu, e tudo que os familiares conseguem dizer é que houve uma briga, ele se feriu e, depois, foi uma questão de minutos até que tudo terminasse. Dinah, em desespero,
Diz que sabia que algo ruim estava para acontecer. Na noite anterior, ela teve um pressentimento muito forte. Mesmo sem entender todos os detalhes, a família corre até a delegacia e é recebida pelo médico da prisão, que explica o que aconteceu. Segundo ele, Alexandre chegou ferido, foi atendido e depois levado para a cela, já que havia mais urgências a serem resolvidas. A confusão na prisão impediu que ele fosse monitorado adequadamente. Mais tarde, ao notar a ausência dos medicamentos, o médico percebeu o que havia acontecido. Alexandre havia forçado o armário e tomado doses letais de remédios. O relato do médico deixa todos atonitos. Diná escuta com os olhos marejados, tentando entender onde tudo deu tão errado. Ela ainda não consegue acreditar que o irmão está morto. Suas últimas palavras com ele ainda ecoam em sua mente, assim como o abraço estranho, marcado por raiva e gratidão ao mesmo tempo. A notícia não atinge apenas Diná. A morte de Alexandre se espalha entre os familiares e pessoas próximas, e cada um reage à sua maneira. Elisa, por exemplo, fica profundamente abalada. Apesar de todo o sofrimento que ele causou, ela ainda guardava lembranças dos momentos em que acreditou no amor entre eles. O enterro de Alexandre é simples, sem muitos presentes, mas carregado de tensão. O clima entre os familiares é de tristeza contida e ressentimentos não ditos. Diná, em especial, parece carregar o peso do mundo nos ombros. Embora soubesse que o irmão estava perdido, ela jamais imaginou que a trajetória dele terminaria daquela forma. Durante a cerimônia, ela permanece em silêncio, olhando fixamente para o túmulo. Enquanto isso, os demais trocam olhares discretos, sem saber exatamente como reagir. Mas o que ninguém esperava era que a morte de Alexandre seria apenas o início de uma série de acontecimentos ainda mais estranhos. Aos poucos, coisas inexplicáveis começam a acontecer com as pessoas que ele havia jurado se vingar. Elisa, por exemplo, começa a ser atormentada por uma presença que ela não consegue explicar. Objetos se movem sozinhos em sua casa, luzes se apagam sem razão, e ela sente constantemente que está sendo observada. O medo cresce, e ela começa a perder o sono, a paz e a tranquilidade. Outras pessoas também passam por episódios assustadores. Uma sensação de culpa e angústia se instala no coração de todos que, de alguma forma, cruzaram o caminho de Alexandre e contribuíram para sua condenação. Os episódios sobrenaturais se tornam cada vez mais frequentes, e os personagens envolvidos passam a temer que algo além da vida esteja agindo sobre eles. Enquanto isso, Diná tenta manter a família unida, mas percebe que está ficando cada vez mais isolada. A relação com a mãe se deteriora, e o pai, já debilitado, entra em um estado de apatia total. Té, por sua vez, se sente culpado por ter sido mensageiro da notícia e por não ter conseguido fazer nada para evitar a tragédia. A casa antes viva agora está envolta em silêncio, com a sombra da perda pairando sobre todos. É nesse contexto que Diná começa a ter sonhos estranhos com o irmão. Em suas visões noturnas, ela o vê pedindo ajuda, preso em um lugar escuro, clamando por salvação. Assustada, ela passa a frequentar centros espíritas em busca de respostas. Em uma das sessões, ouve de uma médium que Alexandre está preso em um plano de sofrimento, alimentado por sua raiva e sede de vingança. Segundo a doutrina, espíritos que morrem com sentimentos tão intensos podem permanecer presos entre os mundos, perturbando os vivos e a si mesmos. A partir daí, Diná decide que precisa fazer algo para libertar o irmão. Ela começa um processo de autoconhecimento e reconexão espiritual. Participa de reuniões, estuda sobre o mundo dos espíritos e passa a acreditar que, mesmo após a morte, é possível alcançar o perdão e a paz. Movida por esse desejo de redenção, ela começa a conversar com os demais personagens que, direta ou indiretamente, participaram do destino trágico de Alexandre. Não é fácil. Alguns a acusam de loucura, outros se recusam a falar sobre o passado. Mas Diná insiste. Ela visita Elisa e pede perdão por tê-la agredido. Explica que estava cega pela dor do irmão, mas que hoje entende o mal que causou. Elisa, ainda fragilizada pelos acontecimentos sobrenaturais, se emociona com o pedido e diz que também precisa de cura interior. As duas acabam se abraçando, iniciando um processo de reconciliação. Diná também procura o advogado que atuou no caso de Alexandre, os policiais envolvidos e até mesmo o juiz. A todos, ela leva uma mensagem de paz, pedindo que pensem com compaixão sobre a alma de alguém que, embora tenha errado, morreu mergulhado em sofrimento. Suas atitudes despertam reflexões, e algumas das pessoas que antes estavam presas à culpa começam a sentir alívio. Aos poucos, as manifestações espirituais vão diminuindo. Os objetos param de se mover,
A sensação de opressão desaparece e a paz parece começar a retornar. Mas não é apenas o mundo físico que sente a mudança. Em sonhos, Dinah começa a ver Alexandre em um lugar menos sombrio. Ele ainda parece confuso, mas já não grita, já não chora. Apenas observa. Em uma das visões mais marcantes, ele aparece sorrindo, pela primeira vez em muito tempo. Dinah acorda com lágrimas nos olhos, sentindo que o irmão, finalmente, está encontrando um caminho para sair daquele tormento. A trama vai se encaminhando para um desfecho onde a espiritualidade ganha protagonismo. A novela não termina apenas com o julgamento moral dos vivos, mas também com a sugestão de que é possível transformar a dor em aprendizado, o ódio em perdão. Alexandre, embora tenha sido vilão de sua própria história, se torna símbolo de um processo de evolução espiritual. Sua jornada mostra que a morte não é o fim, mas sim uma continuação, e que os sentimentos que cultivamos em vida nos acompanham até o outro lado. Dinah, que começou apenas como uma irmã protetora, termina sua trajetória como alguém profundamente transformada. Seu envolvimento com a espiritualidade a leva a ajudar outras pessoas, e ela passa a dedicar sua vida a promover o entendimento e a reconciliação entre famílias destruídas pelo rancor. Ao final da novela, vemos Dinah em uma palestra, falando sobre perdão e recomeço, com o semblante sereno de quem conheceu o inferno e encontrou, aos poucos, o caminho da luz. O impacto da morte de Alexandre, que parecia ser apenas mais uma tragédia em meio a tantas, se revela o ponto de virada para todos os personagens. Cada um deles passa por uma jornada íntima, revendo suas escolhas, enfrentando seus próprios fantasmas e, principalmente, descobrindo que a vida não termina quando o corpo morre. A novela termina com uma mensagem clara: o amor é a única força capaz de atravessar os limites entre os mundos, e é por meio dele que até os espíritos mais atormentados podem ser libertos. Pessoal, você acredita que existe céu e inferno? Acredita que existe o lugar que as pessoas boas e o lugar reservado para pessoas mal após a morte? Sim ou não? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Fui!